3. Regina Philomena Rashid. No outono de 2005, Raymond Merrill, de 55 anos, ex-músico e carpinteiro, morava em San Bruno, Califórnia. Merrill reformava casas para viver e era bem-sucedido. Depois, investiu seu dinheiro de forma inteligente e, aos 50 anos, levava uma vida confortável. Quando Merrill era mais jovem, ele morou em Buenos Aires, na Argentina, onde tocava em bandas de rock. Ele se casou e morou lá até 1998. Naquele ano, ele se divorciou da esposa e voltou para os Estados Unidos com sua nova namorada. Depois de vários anos de namoro, Merrill e sua namorada terminaram. Ele namorou outra mulher por um longo tempo, mas acabou terminando com ela. No outono de 2005, Raymond Merrill recorreu à internet, esperando encontrar seu próximo amor. Ele sempre se sentiu atraído por mulheres da América do Sul, então decidiu procurar um par no exterior. Ele se conectou com Regina Philomena Rashid, de 40 anos, que morava em São José dos Campos, no Brasil. Os dois se deram bem e, em pouco tempo, começaram a trocar e-mails e fotos ilícitas. Em novembro de 2005, Merrill foi ao Brasil e conheceu Rashid. Ele planejou ficar uma semana, mas se divertiu tanto que ficou vários dias a mais. Ao voltar aos Estados Unidos, Merrill encontrou uma cobrança desconhecida de $8.000 em seu cartão de crédito feita no Brasil. Merrill não achava que a cobrança tivesse qualquer relação com sua namorada. Merrill deu a Rashid o dinheiro que ela queria para abrir uma clínica de estética, enviando $10.000. Pagou também a mensalidade da faculdade da filha dela, de 18 anos. No dia 17 de janeiro de 2006, Merrill voltou para o Brasil. Diferente da última vez, quando ficou hospedado na casa de Rashid, nesta viagem, Merrill ficou principalmente em hotéis. Ele contou à amiga dela que não se sentia à vontade na casa de Rashid. Mais uma vez, Merrill estava se divertindo, então decidiu ficar mais tempo no Brasil. Mas aí, a viagem terminou de forma abrupta. Merrill comprou um SUV de $20.000 para Rashid. No entanto, Rashid ficou insatisfeito com o presente. Ela queria um SUV que valesse $50.000. Eles discutiram e Rashid chamou Merrill de americano estúpido. Merrill voltou para casa, achando que o relacionamento havia acabado. Merrill novamente encontrou cobranças misteriosas em seu cartão de crédito, agora somando $20.000. Merrill considerou a possibilidade de que Rashid tivesse roubado dele. Então, para sua surpresa, ele recebeu uma mensagem online da filha de 18 anos de Rashid. Aparentemente, Rashid não achava que o relacionamento tinha acabado. Na verdade, Rashid queria se casar com ele em 27 de março de 2006, que é o aniversário de 56 anos de Merrill. Ela precisava de $1.600 para organizar o casamento. Merrill enviou o dinheiro para ela, e em 21 de março, 6 dias antes do casamento e do seu aniversário, ele voltou ao Brasil. Ele trouxe um anel de noivado de $5.000 com ele. Mais uma vez, Merrill não voltou para casa como planejado. Amigos e família acharam estranho ele ter parado de se comunicar. Quando ele chegou ao Brasil, ele não respondia aos e-mails, nem mesmo aos importantes. Por exemplo, a irmã dele enviou um e-mail para avisar que o pai deles estava morrendo, e ela não recebeu resposta. No dia 2 de maio de 2006, o pai deles morreu, e Merrill não apareceu no funeral. Já fazia cerca de 6 semanas desde que Merrill foi para o Brasil, e como a família dele teve notícias dele pela última vez, em 8 de maio de 2006, a irmã de Merrill o declarou como desaparecido. As autoridades do Brasil conversaram com Regina. Rashid disse à polícia que Merrill tinha ido embora no início de abril para visitar um amigo na cidade litorânea de Paraty. A polícia falou com a amiga que ele supostamente visitaria, e ela afirmou que Merrill não esteve em sua casa. O dinheiro continuou sendo sacado de uma das contas bancárias de Merrill. Os saques começaram 6 semanas antes de Merrill desaparecer, em 2 de fevereiro de 2006.
Os saques continuaram até 12 de maio de 2006 e então o banco congelou a conta. Cerca de 132 mil dólares foram retirados da conta. Em 24 de maio de 2006, após o banco congelar a conta, o banco recebeu um e-mail de uma conta do Hotmail com o nome de Merrill. O e-mail estava cheio de erros gramaticais. O remetente exigiu que o banco reativasse seu cartão. O remetente do e-mail, fingindo ser Merrill, disse que estava refazendo sua vida no Brasil. O remetente também queria 50 mil dólares. O remetente do e-mail afirmou que o banco deveria ter mais respeito, pois o pai deles havia falecido recentemente. Enquanto o dinheiro era sacado no Brasil, as contas de Merrill não eram pagas e sua família enfrentava a execução hipotecária. Após o recebimento do e-mail, os investigadores concluíram que Merrill provavelmente estava morto. No entanto, eles não tinham provas para prender ninguém pelo assassinato. Não havia arma do crime, cena do crime ou corpo. Os investigadores acreditavam que Rashid matou ou mandou matar Merrill e roubou seu dinheiro. Porém, não tinham provas para comprovar isso. Eles acreditavam que seria preciso um golpe de sorte para resolver o caso. Esse golpe de sorte aconteceu em 2 de junho de 2006. Um homem e uma mulher tentaram roubar um cambista do mercado negro. Eles atacaram o cambista em seu carro, mas ele conseguiu escapar. A mulher deixou sua bolsa no carro do cambista. O cambista denunciou a tentativa de assalto à polícia e entregou a bolsa para eles. A bolsa pertencia a Rashid e continha os cartões bancários de Puel Merrill. Rashid foi preso naquele dia e acusado de roubo. Isso permitiu à polícia obter um mandado de busca para a casa dela. Eles notaram que a casa dela havia sido recentemente reformada, estava recém-pintada e havia móveis e eletrodomésticos novos. A filha dela tinha um carro de luxo novo. Rashid também tinha uma lista de coisas que pretendia comprar. Outras evidências retiradas da casa de Rashid incluem embalagens dos sedativos Rohypnol e Rivotril. Ambos os medicamentos foram comprados com receitas falsificadas. A polícia interrogou Regina Rashid. Ela negou saber qualquer coisa sobre o paradeiro de Raymond Merrill. Ela afirmou que ele foi visitar um amigo. Ele também havia dado a ela acesso às suas contas bancárias. A polícia acreditava que o homem que tentou assaltar o cambista com Rashid era seu namorado, Nelson Sequeira. Neves Sequeira tinha um histórico de fraude. A polícia mostrou ao cambista uma foto de Sequeira com vários de seus amigos, que eles conseguiram nas redes sociais de Sequeira. O cambista surpreendeu a polícia ao apontar outro homem na foto. Ele disse que Avandro Celso Augusto Ribeiro era o homem que estava com Rashid e tentou roubá-lo. A polícia foi buscar Sequeira e Ribeiro para interrogatório, mas eles não foram encontrados em lugar nenhum. Meses depois, em setembro de 2006, um homem ligou para a polícia. O homem disse que um sujeito na cidade litorânea de Cabo Frio ficou bêbado em um bar local e se gabou de ter matado um bode verde e queimado o corpo dele. A polícia determinou que era Evandro Celso Augusto Ribeiro. Ribeiro foi preso. Disseram a ele que Rashid comentava sobre o assassinato e jogava toda a culpa nele. Ribeiro então começou a falar. Ele afirmou que não tinha nada a ver com o assassinato, mas ajudou a se livrar do corpo. Ele disse que no dia 1º de abril ajudou a mover o corpo da casa de Rashid para um carro alugado. Rashid estava no banco do motorista, Merrill no banco do passageiro, e ele e Sequeira no banco de trás. Eles colocaram o cinto em Merrill para parecer que ele dormia. Eles dirigiram 40 quilômetros até uma estrada de terra nos arredores da cidade. Eles tiraram o corpo do carro e colocaram à beira da estrada, jogaram diesel sobre o corpo e depois atearam fogo. Ribeiro explicou que lhe ofereceram 6 mil dólares para ajudar a transportar o corpo. Ele exigiu dinheiro, mas Rashid e Sequeira não tinham o dinheiro para pagá-lo. Em vez disso, eles armaram o esquema para roubar o cambista. Assim, Ribeiro receberia seu dinheiro.
A polícia analisou os registros e, em 2 de abril, encontrou um corpo queimado na estrada de terra, onde Ribeiro disse que o haviam deixado em 1º de abril. Então, havia um fio de cobre em volta do pescoço dele. O homem não tinha nenhuma identificação com ele. Um jornal local publicou uma foto do corpo, mas o homem não correspondia a nenhum relatório de pessoas desaparecidas. Ninguém reivindicou o corpo, então foi enterrado como indigente. Registros de DNA e odontológicos determinaram que era o corpo de Raymond Merrill, de 56 anos. Investigadores concluíram que Regina Rashid, possivelmente com Nelson Sequeira Neves, buscou um homem na internet para aplicar um golpe. Eles roubaram dinheiro de Merrill durante vários meses. Depois, Rashid atraiu Merrill para o Brasil pela 3ª vez. Rashid e, muito provavelmente, Sequeira mantiveram Merrill dopado por pelo menos 6 dias. Nesse período, eles obtiveram todas as informações bancárias dele. Então, ou Rashid, Sacara, ou possivelmente Evandro Celso Augusto Ribeiro, o estrangularam com fio de cobre. Embora Ribera Ramiro tenha afirmado que não estava envolvido no assassinato, apenas no descarte do corpo, a polícia não acreditou nele. Primeiro, Rashid e Ribeiro foram julgados pela tentativa de roubo ao cambista. Rashid foi condenado a 7 anos e Ribeiro foi condenado a 5 anos. Rashid, Ribeiro e Sequeira só foram a julgamento pelo assassinato de Ray Merle em novembro de 2021, 15 anos depois de terem sido presos. O julgamento durou 3 dias. Rashid foi considerado culpado e condenado a 30 anos de prisão por assassinato. Rivera foi condenado a 3 anos de prisão por ocultação de cadáver. No entanto, demorou muito para ele ir a julgamento, e o prazo de prescrição já havia expirado, então ele não precisaria cumprir sua sentença. O advogado de Sequeira destacou que não há nenhuma prova de seu envolvimento além do depoimento de Ribeiro. Ele foi absolvido de todas as acusações. Rashid entrou com um recurso e, em março de 2022, ela foi libertada para aguardar a decisão sobre seu recurso. Sua sentença foi reduzida para 20 anos de prisão. Ela deveria se entregar, mas fugiu. Ela foi finalmente presa em 5 de agosto de 2023 e enviada de volta para a prisão. A previsão é que ela seja liberada em condicional em 5 ou 6 anos. 2. David Eisenhower e Natalie Kippers. Em 2015, Nicole Lovell, de 13 anos, morava com a mãe em Blacksburg, Virgínia. Como muitos adolescentes, ela passava muito tempo nas redes sociais e usava o aplicativo Kik para conversar com outras pessoas. Na manhã de 27 de janeiro de 2016, a mãe de Nicole, Tammy Wicks, foi abrir a porta do quarto dela, mas o criado mudo estava bloqueando a porta. Tammy conseguiu forçar a porta e encontrou o quarto vazio. Ela imediatamente ligou para o telefone de Nicole, mas foi direto para a caixa postal. Tammy ligou várias vezes para a filha e não teve resposta à sua mensagem de texto. Com o passar das horas, Tammy ficou cada vez mais preocupada. Nicole nasceu com o fígado comprometido e recebeu um transplante de fígado quando tinha 1 ano de idade. Ela precisava tomar medicamentos diários para evitar a rejeição. Porém, os remédios dela ainda estavam em casa. Tammy ligou para a polícia. Não havia sinais de que Nicole tivesse sido sequestrada. Eles suspeitavam que ela tinha saído pela janela do quarto. No entanto, eles não achavam que ela tinha fugido e planejado voltar, porque ela não levou sua medicação vital. A única coisa que estava faltando na casa, além de Nicole, era seu cobertor dos Minions. O desaparecimento de Nicole Lovell, de 13 anos, chocou os moradores de Blacksburg. Mais de 1.200 pessoas participaram das buscas por Nicole, mas ninguém encontrou uma pista sobre seu paradeiro. Uma das primeiras coisas que a polícia fez foi analisar as contas de Nicole nas redes sociais. Felizmente para a polícia, Nicole havia anotado seus nomes de usuário e senhas na parede do quarto. Eles descobriram que Nicole estava deprimida e solitária. Ela sofreu bullying na escola por suas cicatrizes cirúrgicas.
Ela também tinha uma relação problemática com o pai, que já havia cumprido pena por drogas e teve outros problemas com a lei. Nicole queria o amor e a atenção do pai. 2 dias depois do desaparecimento de Nicole, através dos registros do Kik, a polícia descobriu que Nicole estava conversando com um usuário chamado Doutor Túmulo. A polícia usou o endereço de IP para identificar um jovem de 18 anos. David Eisenhower era um estudante de engenharia na Virginia Tech, que fica em Blacksburg. Eisenhower foi um destaque no atletismo do ensino médio e um aluno nota A de Columbia, Maryland. Ele havia sido nomeado atleta do ano no ensino médio. Eisenhower foi levado para interrogatório 3 dias depois que Nicole desapareceu. Ele confessou ter visto Nicole fora da casa dela naquela noite. Ele disse que foi a primeira vez que eles se encontraram, mas quando percebeu o quão jovem ela era, ele riu. Ele afirmou que não fez nada com ela. A polícia sabia que Eisenhower mentia sobre o relacionamento deles pelos registros de chutes. Eles vinham conversando online há meses. Depois de se conhecerem pela internet, eles se encontraram pelo menos uma vez e se separaram. Foi um encontro íntimo. A polícia também sabia que Eisenhower havia comprado uma pá no Walmart no dia em que Nicole desapareceu. Ele explicou. Ele disse que comprou para tirar neve. Ele disse. Ele estava com alguém quando comprou a pá, e essa pessoa poderia confirmar que era para tirar neve. Ele contou que estava com Natalie Kippers, outra caloura de engenharia, de 19 anos. Natalie Kippers era uma jovem brilhante que gostava de teatro musical, e um dia ela esperava trabalhar para a NASA, como o pai dela. No mesmo dia em que Eisenhower foi interrogado, Natalie Kippers também foi interrogada pela polícia. Ela admitiu seu papel no desaparecimento de Nicole. Natalie Kippers disse que Eisenhower já tinha feito sexo com Nicole anteriormente. Ele temia que ela engravidasse e tornasse o relacionamento público, pois era menor de idade. Isso seria devastador para o calouro universitário de 18 anos. Kippers disse que ela e Eisenhower estavam pensando juntos na melhor maneira de matar Nicole e escapar disso por cerca de 1 mês. No dia 20 de janeiro, 6 dias antes do assassinato, eles saíram para jantar em um restaurante fast food local e finalizaram o plano para matar Nicole. Eles decidiram que seria melhor se ele a levasse para uma área arborizada e cortasse sua garganta. No dia do assassinato, Kippers e Eisenhower foram ao Walmart, onde compraram uma pá e depois saíram para jantar. Depois do jantar, Eisenhower deixou Kippers em sua casa. Eisenhower havia convencido Nicole a sair escondida de casa. Ele a buscou, levou-a para uma área arborizada, onde a matou, disse Kippers. No dia seguinte, Eisenhower a buscou. Eles voltaram ao Walmart e compraram produtos de limpeza. Depois, foram para a floresta onde Eisenhower matou Nicole. Eles colocaram o corpo dela no porta-malas e o descartaram do outro lado da divisa, no condado de Surrey, Carolina do Norte. No dia seguinte, a polícia achou o corpo de Nicole Lovell. Nicole havia sido esfaqueada 14 vezes, incluindo um corte na garganta. A polícia encontrou mais evidências ligando David Eisenhower e Natalie Kippers ao assassinato. No porta-malas de David Eisenhower, eles encontraram sangue e uma pá manchada de sangue. Os produtos de limpeza comprados por eles foram achados na casa de Kippers. Na casa de Kippers também foi achado o cobertor dos Minions que faltava da Nicole. Em fevereiro de 2018, David Eisenhower foi a julgamento pelo assassinato de Nicole Lovell. Ele se declarou inocente, mas, após 3 dias, Eisenhower mudou sua declaração para não contestar. O juiz aceitou a declaração e Eisenhower foi condenado a 50 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de 3 dias de Natalie Kipper, por ser cúmplice do assassinato, começou em 17 de setembro de 2018. Uma grande questão era: por que Kippers se envolveu no assassinato? Ela não tinha nada a ganhar, e não havia provas de envolvimento romântico com Eisenhower. Eles se conheceram naquele ano na escola e eram conhecidos, mas não pareciam ser especialmente próximos. A promotoria disse que ela estava, abre aspas,
animada por fazer parte de algo secreto e especial. Fecha aspas. Havia muitas provas contra Keepers, incluindo a própria confissão dela. Também havia muitas mensagens incriminatórias no Kik entre Keepers e Eisenhower. Após o assassinato, Keepers disse a Eisenhower para ter uma boa noite de sono porque ele merecia. O júri levou apenas 1 hora para chegar a um veredicto. Natalie Keepers foi considerada culpada de ser cúmplice de assassinato e condenada a 40 anos de prisão sem chance de liberdade condicional. No momento desta gravação, David Eisenhower, de 28 anos, está cumprindo pena no Greensville Correctional Center, no condado de Greensville, Virgínia. A data prevista para sua libertação é setembro de 2059, quando ele terá 62 anos. Natalie Keepers, de 28 anos, está presa no Fluvanna Correctional Center, em Troy, Virgínia. E a previsão é que ela seja libertada em novembro de 2051, quando terá 54 anos. Takehiro Shiriishi. Em outubro de 2017, a polícia estava investigando o desaparecimento de Aiko Temamura, de 23 anos, de Hochi, uma cidade na região metropolitana de Tóquio, no Japão. Cerca de um mês antes, em 20 de setembro de 2017, Tamara postou um tweet angustiante no Twitter. Ela estava procurando alguém para morrer junto. Então, em 23 de outubro de 2017, Tamara desapareceu. A família de Tamara rapidamente notou sua ausência. O irmão dela conseguiu acessar a conta dela no Twitter. Ele descobriu uma conversa perturbadora entre ela e outro usuário que a contatou por causa da postagem dela, e eles fizeram um pacto. No dia 24 de outubro, o irmão de Tamara foi à polícia. A polícia investigou as mensagens do Twitter que os levaram até Takahiro Shiraishi, de 27 anos. No Dia das Bruxas de 2017, a polícia foi ao apartamento de Shiriichi. Eles fizeram uma descoberta macabra. Em 3 caixas térmicas e 5 recipientes grandes, encontraram partes de corpos desmembrados. Foi determinado que eram os restos mortais de 9 pessoas, 8 mulheres e 1 homem. Shiriichi havia espalhado areia sanitária sobre os corpos para esconder o mau cheiro. No entanto, vários vizinhos haviam notado um odor horrível. Durante várias semanas, eles não relataram isso a ninguém. Os crimes de Takehiro Shiriichi ganharam manchetes ao redor do mundo. Shiriichi nasceu em outubro de 1990, em Tóquio, no Japão. Segundo todos, ele era uma criança quieta e comum. Ele era um aluno mediano e gostava de beisebol. Shiriichi se formou em 2009 e, depois de se formar, trabalhou em um supermercado por cerca de 2 anos. Por volta de 2015, ele se tornou olheiro para o Distrito da Luz Vermelha. Tentou recrutar jovens para trabalhar com sexo. Ele ficou com uma má reputação por ser assustador. Em fevereiro de 2017, Shiriichi foi preso por tentar recrutar uma menor de idade. Ele recebeu uma sentença de prisão suspensa pelo delito. Após sua prisão, ele voltou a morar com seus pais. Em agosto de 2017, Shiriichi saiu abruptamente da casa dos pais e foi morar em um pequeno apartamento na prefeitura de Zama Kanganagua, uma comunidade kawaii ao sudoeste de Tóquio. Ele criou 5 contas no Twitter, que usava para atrair suas vítimas. Em uma das contas, ele se descrevia como um carrasco profissional, que poderia ajudar pessoas que queriam ser enforcadas. Em uma das contas, seu nome de usuário era Hanging Pro. Ele buscava mulheres desesperadas online e se oferecia para acabar com a dor delas. Ele dizia que iria ajudá-las matando-as sem dor, ou então que eles acabariam com tudo juntos. Em vez disso, quando elas iam ao apartamento dele, ele as estrangulava com uma corda e depois esquartejava seus corpos na banheira com facas e uma serra. Os restos eram guardados em recipientes pelo apartamento e partes menores eram descartadas em sacos de lixo com o tempo. Shiriichi disse que o primeiro esquartejamento levou 3 dias, mas, na segunda vítima, ele já conseguia fazer em apenas 1 dia.
Shiriishi conheceu todas as suas vítimas, exceto uma, pelo Twitter. Sua primeira vítima foi Mizuki Mira, de 21 anos. Desapareceu por volta de 23 de agosto de 2017. Ele matou novamente 5 dias depois, em 28 de agosto, quando atraiu Kirihara Ishihara, de 15 anos, para seu apartamento. 2 dias após esse assassinato, em 30 de agosto, Shogo Nishinaka, de 20 anos, amigo da primeira vítima, foi ao apartamento de Shiriichi. Nishinaki o confrontou sobre o paradeiro de Mira. Shiriichi estrangulou o homem de 20 anos para encobrir seus crimes. Cerca de 2 semanas e meia depois, em 16 de setembro, ele assassinou a estudante universitária Renako Shirashina, de 19 anos. O assassinato seguinte ocorreu cerca de 1 semana depois. A vítima foi Hitomi Fujima, de 26 anos, esposa e mãe de uma filha pequena. Ikiri Suda tinha 17 anos e queria ser artista de mangá. No entanto, em 26 de setembro de 2017, ela foi ao apartamento de Shiriichi e nunca mais saiu de lá. A 7ª vítima de Shiriichi foi Natsumi Kubo, de 17 anos, que foi morta em 30 de setembro. Em 18 de outubro de 2017, Kazumi Mayurama, de 25 anos, funcionária de uma loja de conveniência, foi morta por Shiriichi. Então, finalmente, em 23 de outubro de 2017, Shiriichi estrangulou até a morte Aiko Tamura, de 23 anos, o que levou à sua prisão. Shiriichi fez uma confissão completa. Ele atraiu todas as 8 vítimas femininas para seu apartamento depois de conhecê-las no Twitter. Por isso, na mídia, ele ficou conhecido como o assassino do Twitter. Em 2 meses, ele tirou a vida de 9 pessoas. Shiriichi também admitiu ter abusado sexualmente de algumas das vítimas pouco antes de morrerem, e às vezes logo depois. Takehiro Shiriichi foi a julgamento. Em setembro de 2020, 3 anos após sua prisão, as provas eram esmagadoras, e ele se declarou culpado dos 9 assassinatos. Em dezembro de 2020, ele foi condenado à morte. Shiriichi aceitou sua punição e não recorreu da sentença. No Japão, as datas de execução não são conhecidas com antecedência, então os detentos ficam no corredor da morte e qualquer dia pode ser o dia em que serão executados. Para Takahiro Shiriichi, esse dia foi 27 de junho de 2025. Naquela manhã, o homem de 34 anos foi retirado de sua cela e enforcado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.